O pullback que você fala é a liquidez. Aqui, ó. Ah, não. Não, esse Ah, movimentinho aqui. mas o que que é? Aqui ele é como se ele tivesse. O pullback é quando ele rejeita o movimento, né? A continuação do movimento. E aí, Não, não entendi. você lembra que é o pullback? Não. Não. Eu já ouvi Pullback, muito falar, mas não sei. pullback é exatamente esse movimento aqui, ó. O mercado, o que que rola? A gente tem informação do gap. Ah, Uhum, eu vou operar a favor do gap, ótimo. Aí, qual que é um dos padrões que acontecem para poder a gente dar entrada? É um pullback. uhum, Pullback é o mercado sobe, sobe, ele está com um padrãozinho querendo subir. E aí, uma das velas deixa um pavio grande para cima uhum, e finaliza com força de baixa. A gente espera a confirmação. Essa tentou manter o movimento, não conseguiu. E essa aqui ela já encerrou uma vela cheia para baixo. O back é esse movimento aqui, ó. A, hum, a entrada é aqui, ó. Pum. No encerramento dela, entendi, você já entrava vendida aqui, ó. Pá. entendi. Pullback, normalmente, ele acontece para baixo, né? A regra de pullback é para venda, a maioria das vezes é para venda. E então, assim, aqui foi a entrada. Eu entraria aqui, né? Como eu te falei, eu não operei essa semana, mas quando ele formou o pullback, eu reparo assim, pavio. Sempre repara em pavio, tá? Uhum, E ele deixou o pavio, deu a consolidadinha ali, ó. Se você marcasse ali, ele faz uma consolidaçãozinha para onde ele encerra a rompida é para onde você entra. uhum. É que eu acho que a primeira aula eu falei sobre a consolidação, né? Então, Então, se você pega e marca aqui, ó, aqui dava uma marcação antes dessa vela aqui que rompeu, ele dava uma marcação boa. Quando ele encerrou rompido aqui, era o momento de dar entrada. E pegava pesado, porque ia pegar bem hum, no retorno. Se a gente pegar todo o movimento dela, que seria até aqui, ó. Às vezes eu faço isso. Eu pego todo esse movimento que ela deu aqui, coloco de take profit aqui e aqui. Pagava frouxo, uhum. pagava frouxo. 1728. Então foi um dia bom. Operou a favor do gap, seguiu a regra, lucrou na terça, né? Uhum. Olha a volatilidade na quarta-feira, que loucura, né? Perigoso esse dia aqui, tá? Esse foi na Esse quarta, foi na quarta-feira, quarta, né? dia 31. E aí eu comprei o mercado. Só que se eu tivesse seguido a regra, tivesse pagado o gap, tinha lucrado. Tinha lucrado antes do sufoco, né? Saísse, Lucrava antes do sufoco. Porque assim, eu pegaria o pavio, porque o corpo, né? Porque foi um corpo grande, de um tamanho bom. Então, eu pegaria o corpo de vela aqui. Aí, se você expande para poder posicionar um stop razoável, se você faz a expansãozinha, ó, o stop ficava tão bacana que ia ficar uhum. abaixo da semanal. Ficaria abaixo da semanal, ó.
como eu não deixo muito grudado, é difícil eu ter sido estopado nisso daqui, mesmo no pavio aqui. Normalmente eu deixo o stop mais fora um pouco, Uhum. assim. Então, só se o mercado fosse me buscar lá como liquidez, né? Isso aqui foi liquidez, ó. Hum. É uma vela muito grande, tá? Então ele só foi ali rasgar por que que é liquidez? Muitos traders, quando o mercado ele abre acima da semanal, eles já compram aqui, ó. Já comprava na abertura, pum, e coloca o stop fora da semanal, porque se o mercado vir trabalhar aqui, eles preferem ser estopado, entendeu? Uhum. E aí, ó, essa esticada aqui foi só para liquidar, ó. Pegar. Porque essa marcação aqui, ó, que eu fiz, por que que eu gosto dessa estratégia? Que até a expansão dela dá perfeito na liquidez, ó. Até aqui foi liquidez, ó. Pode ver que foi lá, rasgou e já recuou. Rasgou e recuou. Mas assim, quem tomou stop num dia como esse, foi um stop válido, porque foi muito volátil, né? Uhum. Não dá para chorar do stop nesse dia, não, porque isso aqui foi uma volatilidade muito ruim. Mas se seguisse a regrinha, ó, não estopava fácil, não. Só se fosse mão de alface e deixasse grudado ali, né? Muito grudado ali no. Mas não é um dia que Não, e ela. não esperasse muito também, né? Não, tinha que. Porque. O limite. Quando você for buscar correção de gap, o limite, o primeiro take profit segura esse, Uhum. e o segundo arriscado é esse. Uhum. Mais do que isso aqui é bobagem, entendeu? Uhum. Aí tem que pôr no 0 a 0 e aceitar sair no 0 a 0 porque é muito risco. Então, compensa buscar ali no máximo o limite da vela, a máxima dela. E o mercado, quando ele segue a tendência, ele inclusive dá um trabalho para passar dessa região assim. Todos os dias que isso acontece, ele dá um certo trabalho para passar dessa região. Mas Uhum. foi o de hoje, tipo lateral, né? Aham. Isso. Aí a gente pula para quinta-feira. Quinta-feira eu fiquei na frente do gráfico, eu não operei, mas fiquei olhando acontecer. Na quinta. A quinta eu. Ah, não, eu peguei a descida aí. É, né? Quinta eu peguei essa descida, daí eu falei, não, falei, esse dia eu consegui pegar os 1.000 pontos, eu falei, não, deixa eu sair. E tem um detalhe. E aí essa Nesse, na, correção e voltou tudo, né? na quinta-feira foi o dia da notícia boa. Só que é tão impressionante o fechamento de gap. Repara que eu acabei de te falar, né, que é muito Uhum. raro. O mercado ele tem uma dificuldade de passar a máxima da vela, ou a mínima, né? Uhum. Ó, ele tem uma certa dificuldade, ele tenta, mas no dia que o mercado segue tendência para o sentido do gap e vai embora, mesmo assim nessa região ele dá trabalho. Sempre na mínima, ou quando é em cima na máxima da vela, ele dá trabalho. E então é uma informação a mais, né? Então, Uhum. assim, ó, pode ver que ele foi lá, corrigiu 100% o preço da última vela e rasgou para cima. Aqui já era uma Uhum. compra. Aqui já Uhum. seria compra já, porque corrigiu, não volta mais. E por quê? As notícias. Aprovou, O que que era? aprovou o esboço fiscal, existe uma possibilidade de baixa de juros, as empresas, as principais empresas fecharam bem o mês, entende? Por causa do Uhum. caos que está nos Estados Unidos, está tendo uma boa entrada de dinheiro no Brasil, entende? Ó, se você olhar o profit aqui, ó, olha o Uhum. profit aqui, olha isso aqui. Uhum. Teve muita entrada de dinheiro no Brasil, porque os países para fora estão muito pior.
A China estava só em queda, deu uma recuperada na sexta, e aí houve muita entrada de dinheiro, saída do dólar, entrada no Brasil. Olha o dólar, o que aconteceu com ele? Despencou, né? Despencou. E aí sai dinheiro daqui, automaticamente entra onde está melhor. Olha as empresas do Brasil, se você olhar, ó, todas elas, olha isso. A Uhum. Vale, o Bradesco. Cara, essas empresas. Então, já que você tocou no assunto agora, só para eu não perder o fio da meada, era isso que eu queria te perguntar. Uhum, Lembra que esses tempos a gente estava estudando tal, que a gente estava falando de swing trade, e eu acho que eu comentei com você, eu acho que, né, vai tocar para cima e depois ele vai descer, né? E é o uhum, que está acontecendo, né, nos meus estudos, né, de swing trade. uhum. É isso que eu queria entender, Emerson, como que entra a notícia? Então, por exemplo, assim, essas notícias que a gente, por exemplo, eu vou ler na segunda, eu vou ler na terça, eles, os big players, eles já têm essas notícias para eles Não, fazer esse movimento em 2, 3 meses? não. O que que rola? Deixa eu achar meu canal aqui. Eles não têm a notícia com antecedência, tá? Não existe. Para eles fazerem um swing trade, uma operação mais longa, você diz? Porque eu digo assim, eu vou falar, né, na Uhum. minha ignorância, Sim, né? sim, aham. Mas para mim o mercado, né, ainda ele vai. Eu acredito que tem mais uma pontuação aí para cima e depois é para baixo. Só que eu queria entender como que entra a notícia aí, Tá, entendeu? tá. Porque ele tem alvo, como para mim agora o dólar também tem um tanto de alvo para baixo, ele ainda tem alvo para baixo para depois ele subir. Mas como que eles colocam a notícia dentro do mercado? É isso que para mim eu não consigo Tá, entender, sendo que tem um alvo. Você está entendendo? entendi. O que que acontece? Ele tem o alvo gráfico, que é um padrão de conforto do mercado, e o mercado ele tende a corrigir isso. Uhum, Só que a gente não pode esquecer uma coisa. O mercado financeiro, que são as ações que têm mais peso no mundo, são as empresas que têm mais peso no mundo, os index, que aí neles, os índices, né, que são todas as empresas, praticamente as principais empresas dentro dele, né, dos uhum, índices. O que que acontece? Mercado financeiro, primeiro ponto. Mercado financeiro não existe sem notícia. Ele não existe sem notícia. O que que equilibra o mercado financeiro? Notícia. Notícia e muito trabalho mesmo, suado das empresas para entregar resultado, certo? E muito uhum, trabalho não só das empresas que têm o maior peso de relevância, as empresas têm um peso de relevância, mas também o trabalho de cada governo, de cada país. Então, as notícias geradas através de cada momento é o que vai determinar para onde o gráfico vai trabalhar. uhum, Então, assim, é legal a gente olhar o gráfico para muito longe, mas não dá para você, vamos falar assim, não tem como no mercado de trade você ficar mais que 90 dias é loucura posicionado para algo, porque até 90 dias bate. uhum, Mais que isso, não compensa. O meu limite toda a vida foi 90 dias. Eu tenho experiência com isso. Mais que 90 dias, o mercado ele entra em outro ciclo que não adianta a questão análise, entende? A uhum, análise, ela acaba, tipo, te sabotando. E o problema é que quem está começando, que gosta muito de longo prazo, no trade não dá para você fazer isso.
a mais que 90 dias. Por quê? Um fato eu já aprendi e tenho certeza absoluta disso. O que movimenta o mercado é notícia, é resultado de empresa, é muito trabalho, é suado, é muito trabalho suado, Mas deixa eu te entende? perguntar assim, só para eu entender. Aham. Ele vai movimentar a notícia para eu fazer o day trade, mas ele, por exemplo, assim, não é que eu não consigo explicar. Não, pode falar É, do jeito do seu jeito, que aí eu vou entendendo. ele, por exemplo, para eu fazer day trade é bem importante, né, eu ter essas notícias em mãos porque ele pode para eu poder fazer Porque essas fatias aí, o mercado fatiar. ele vai para onde a notícia fala no dia. Tá. Mas eu digo assim, ok, daí a notícia para eu fazer o day trade. Para o swing trade, as notícias já não tem esse peso, né, Emerson? Por exemplo, Tá. assim, ele tem alvo lá no 114 mil. Tipo, indiferente de você ver notícia ou não, o mercado vai chegar lá. O que eu estou tentando entender é para Ah, eu você quer fazer o day entender, trade. saber se a notícia tem relevância no longo prazo. Assim, para É, você olhar lá para frente, ela assim. não tem, né? O que eu vou te dizer? Aí vai do trader, vai do teu entendimento, né? O que que eu Uhum, olho? O que que eu olho? Só para você entender. Como o HK50 é um ativo que eu pego mais a longo prazo, deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. O HK50 é um ativo que eu gosto de olhar, eu olho para ele a longo prazo. Por exemplo, eu estou num gráfico mensal aqui, certo? uhum, Aí eu estou vendo as notícias sempre de mal a pior, já uhum, desde essa região aqui. Estou vendo desde mal a pior, só estou vendendo, ganhando dinheiro na venda. Pá, 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 vendendo, vendendo, vendendo igual louco. uhum, O que que eu sei? Quando ele chegou nessa região aqui, que foi para baixo de uma região de conforto e tudo, o que que eu sei? Cara, tá muito no fundo, velho. Tá muito no fundo e as notícias continuam ruins. Só que já tá muito baixo, tá muito barato. Tá na hora de eu pensar em comprar. Tá na hora de eu parar, pensar e comprar isso daqui. uhum, Entende? Chegou a hora de eu uhum. começar a ficar esperto, porque não é comum no histórico dele ele ficar trabalhando nessa região. Aqui é comum, Por exemplo, não tem mais alvo antes não tem alvo. de O próprio 2013, não tem mais alvo. não tem. E aí, Hum, o que que acontece? Você que usa o seu aí que tem um histórico mais longo, você olha dessa forma, né? Usa a teu uhum, favor. Você olha dessa forma, cara, tá muito baixo e eu não acredito de jeito nenhum que ele vai fazer esse movimento aqui. Eu não acredito que o mercado e realmente, de verdade, eu estava vendido aqui, tá? uhum. Eu estava vendido aqui, eu resolvi sair na mão. Resolvi sair na mão, começou a dar umas velhinhas pequenas, umas coisinhas estranhas, e eu peguei e saí na mão. E eu estava pendurado em operação aqui de venda. Saí assim, tipo, paguei o spread da operação e saí. Uhum, Paguei o spread e saí, nem saí no lucro numa das contas. Numa conta eu saí bastante positivo, mas na outra paguei o spread para sair dela. Que eu do nada, eu não acreditei, que eu fui olhar assim no mensal, eu não acreditei mais que ele ia trabalhar nessa região. Eu falei, não é comum. uhum. Então eu não posso apostar nisso. Então você pega o gráfico do mini índice, você olha dessa forma. Cara, a realidade do mercado.
compra no fundo e vende no topo, Uhum. né? Agora Uhum. sim, como que eu consigo, no meu operacional de notícia, eu consigo ter uma noção para 90 dias, baseando nelas, no que está acontecendo para 90 dias, eu até consigo. A gente consegue ter uma base, porque quando acontece uma notícia boa nesse momento, o mercado ele não vai cair tão fácil. Não, não, não tem que ser uma coisa muito errada para derrubar ele. Uhum. Para derrubar o mercado igual aconteceu com o mini índice agora, eu olho dessa forma. Para derrubar o mercado agora, de forma relevante, demora. Demora, tá? Ele vai fazer correçõezinhas e tudo, só que você não pode entrar no dia achando assim, o mercado só vai subir, a gente está no day trade, então a gente baseia nas correções, né? Uhum. Só que vamos falar a longo prazo. Vamos só falar aqui se eu tivesse pensando para 90 dias. Se eu tivesse só pensando para 90 dias, numa situação dessa, se eu colocar um gráfico aqui, ó, eu posso clicar o dedo e realizar uma compra, se eu tenho um saldo suficiente para isso, buscar no 114. Exatamente, é o meu, eu tenho aqui, ó, é o meu alvo, esse aí que é, acho que é de fevereiro, né? É Aham, a, uhum. E eu, entende? na minha visão, aí se eu chegasse no 114,200, aí eu ia só vender. E se eu tivesse fazendo day trade aqui, eu já estava comprado há uns 3 meses atrás, entende? Uhum, Quando ele caiu, ele fez igual a HK50, ele foi no fundo do poço. uhum, E aí, ó, quando chegou aqui, eu falei, não, não boto fé, eu prefiro ficar fora e perder de ficar vendido aqui, porque já não acredito mais que ele vai. É muito difícil o mercado criar um novo histórico. E a gente está falando de uns probleminhas que aconteceu na China, e a gente está falando da segunda maior economia do mundo, enquanto a primeira está em caos. uhum, Enquanto a primeira está em causa. Então, eu não posso apostar que a China vai trabalhar nessa região aqui, né? Porque a uhum. maior está em causa, a primeira está em causa. Como é que eu vou apostar contra a segunda, que é o maior setor aí de indústria e tecnologia do mundo, né? Tá ali, ó, entende? E aí, você olha para o mini índice da mesma forma, né? Para quem que, tipo, vai fazer assim, lá no futuro fazer longo prazo, você, cara, se 60 dias atrás você tivesse comprado numa região dessa aqui, por exemplo, ó, entende? Olha isso daqui, eu falei ali, a média é 90 dias, né? Para você Uhum, lucrar na operação bastante, pegar ela longa, é 90 dias. E olha como isso bate. Ele vai, uhum. ele tá ele fechou, ele fechou 90 dias crescendo, ó. E aqui ele fez 90 dias caindo. Não aparece aqui, mas ele vinha 90 dias caindo. Então, essa Porque daí tem que, porque daí aí é exatamente a matemática, é né? matemática. E essa matemática eu consegui perceber ao longo do tempo. Uhum. 90 O dias mês você de, o mês consegue. de, Você pega o mas, cálculo, troca mas assim, de governo, sabe, notícia ruim de governo. Aí daqui a pouco troca o governo. Opa, deu uma reagir, trocou o governo, né? Aí o mercado para de cair e começa, vai reagir. E aí ele começa a reagir. Aqui, na troca de governo, você dá um tempo na venda. mas então para pegar os 90 dias, daí você pega janeiro, fevereiro e março. Pontos importantes. Não é específico mês, assim, eu pego eventos importantes.
Eu observo eventos importantes. E o último no Brasil foi a troca do presidente. Quando troca, é normal cair um pouco, a gente segue o fluxo. Uhum, É normal cair um pouco, a gente segue o fluxo, até as coisas se estabilizarem. E se você viciar em ler notícia e acompanhar notícia, você vai começar a entender isso. Você começa nesse momento aqui perceber, em algum momento ele vai quebrar essa tendência de queda e vai voltar a subir. Por quê? Eu leio Europa, Estados Unidos e China. Europa, Estados Unidos, China, acabo pegando notícia da Austrália também, do Canadá, porque envolve a China, né? Esses países uhum, envolvem a China e Japão. Então eu acabo ficando inteirado de tudo. Aí eu começo a ver, Europa está cagado lá, não consegue se recuperar. Estados Unidos está de mal a pior. A China está em queda, mas a China está em queda, mas ela está chegando num ponto crítico ali que eu acho difícil continuar. Beleza. Então, eu sabendo a notícia de todos os países do mundo, o investidor pesado do mercado financeiro, ele está olhando como eu estou olhando. Se Estados Unidos está ruim, se Europa está ruim, se China está caindo, se a Austrália está caindo, se o Canadá, se o Japão está caindo, eu vou enfiar no Brasil, porque o histórico, por mais que tenha meio mundo contra, o histórico do presidente deu muito dinheiro na época, no mandato, nos mandatos dele, entendeu? uhum, A fase do Lula foi uma das fases onde o investidor mais ganhou dinheiro no Brasil, uhum. entende? Na época dele. Então, e não tem como ninguém negar isso. Gente séria, investidor e que tinha dinheiro na época no mercado, foi a fase que mais deu dinheiro. Então, eu já esperava que ia ter uns atritos por causa de obra de caridade, mas que quando as pessoas começassem a olhar que a economia começava a esquentar, porque ele é um presidente que ele faz a economia girar. Meu ponto de Uhum, vista, minha visão, que eu estou há muito tempo acompanhando o mercado. Ele é um uhum. presidente de preço, de sempre brigar por preços baixos e juro baixo, para que o povo de baixa classe esteja gastando, consumindo, comprando. Então, se a gente tem isso na cabeça, que o objetivo dele é esse, a gente sabe que ele vai fazer o investidor ganhar dinheiro de novo, e isso eu tenho certeza, entende? Vai fazer. Ele, ele entrou em 2012, foi, Emerson, Foi. que ele entrou, né? É, se você E, olhar, hum, foi um estrago. Quem estava no mercado nessa época já fez, assim, investindo em ações no país, fez muita grana, entende? uhum, Então o histórico dele no mercado é inquestionável, tá? uhum, Infelizmente, não tem o que a pessoa falar. O cara faz obra de caridade, mas o que que acontece? Emprego. O cara que busca emprego, ele precisa que as empresas vendam, que tenham giro, que venda muito para que tenha emprego. Uma coisa leva a outra. sim, Ele precisa que a empresa venda para que exista emprego para quem está lá embaixo. uhum. Então é mais ou menos por aí. Ele ficou 12, 13, não, Com oito nossa. anos, né? Então ele ficou de 2012 a 2012 a 2016 e depois até 2020, né? o Lula? É, Não. Porque o dele foi 12, não, 13, 14, 15, 16, 17. Não, não foi 2012. foi antes, 2000 não foi Nossa, vamos ver. 2003, 2000 Peraí. vamos pesquisar aqui. Eu vou encerrar essa daqui e já abro outra de novo, só para a gente finalizar.